Muito boa sexta-feira para você que está acompanhando o Giro Express no canal de YouTube do Futebol da Paraíba. Eu sou Ítalo Vieira, apresentador desse quadro maravilhoso que te informa de maneira rápida, sucinta, direta sobre tudo que aconteceu durante a semana do nosso futebol paraibano. O Botafogo entrou no G8 da Série C, finalmente o Belo entra no G8 da Série C depois de um início conturbado na competição. Já 13 e Serra Branca acabaram perdendo seus jogos de ida nos 16 avos de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, a torcida do Galo tem um motivo para comemorar, porque o clube foi campeão paraibano sub-20. A gente vai contar já já sobre isso. Também tem a situação do Campinense. E que situação chata do Campinense. Teve presidente depois, agora tem um novo presidente que fala que a situação financeira do clube tá horrível. Rapaz, crise sem fim lá no Renatão. Mas enfim, tem isso e tem muito mais aqui no Giro Express de Futebol da Paraíba, que vai começar agora. Porém, antes disso, claro, tem ela, a vinheta. E a gente começa o programa de hoje falando do Botafogo da Paraíba, porque o Belo venceu mais uma na Série C e finalmente entrou no G8 da competição da Série C, da terceira divisão do futebol nacional. Após vitória fora de casa contra a equipe do Anápolis, lá em Goianápolis, interior goiano, por 2-0, a equipe do Belo soma a sua sexta vitória da competição, seus 19 pontos, e agora entra no G8, ficando na sétima colocação dentro da Série C, como a gente está mostrando aqui com a tabela. E aí, agora o Belo se prepara para enfrentar a equipe do Confiança dentro do Almeidão neste domingo às 7h30 da tarde. Conta com a presença da sua torcida. Agora em momento melhor, em momento bom, chama a sua torcida dentro de casa para o Belo ainda mais carimbar essa boa fase do Alvinegro da Estrela Vermelha dentro da competição. E o Belo tem duas contratações encaminhadas. O atacante Diego Tavares, de 35 anos, e o lateral esquerdo, que também pode jogar como volante, Lucas Cândido, de 32 anos. Ambos os jogadores foram campeões da Série C com o Marcelo Fernandes ano passado, com a equipe da Ponte Preta, e é um pedido do Marcelo Fernandes, esses dois jogadores, tanto o Diego quanto o Lucas, né? O Diego para a ponta direita, um jogador que joga na direita do ataque, né? Mesmo sendo de idade mais avançada, ele joga pelos flancos, vai disputar a posição com o Rodolfo, muito provavelmente. Já o Lucas, ele tem ele potencializa, né, as possibilidades do Marcelo Fernandes, porque ele pode jogar tanto na lateral esquerda, disputar com o PK e o Bull, tanto ele pode fazer ali a volância, disputar a vaga nesse meio campo do Botafogo. Então, contratações interessantes do Botafogo, pedido do Marcelo Fernandes, muito provavelmente dos jogadores que ele conhece, foram campeões da Série C com a Ponte Preta, e agora são os novos reforços do Belo. Outro jogador que foi pedido pelo Marcelo Fernandes foi o lateral direito Pacheco, de 35 anos. Porém, a contratação do Pacheco melou, pois ele já atuou por 2 clubes nesse ano. Então, o lateral direito de 35 anos, ex-Noroeste, não pode atuar pela equipe do Belo. Se tem gente chegando, também tem gente saindo, porque o Belo está encaminhando a saída do goleiro Max Wallef, né, que era goleiro titular no início da Série C, e por conta de baixo rendimento, né, teve algumas falhas durante o percurso aqui na Série C do Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo estava na sua pior fase na competição, perdeu a posição para o Luiz Daniel, que aí o Luiz Daniel, após boas atuações, não perdeu mais essa vaga. Inclusive o Max Wallef perdeu muito espaço no Botafogo e resolveu, o Belo seguiu um lado, o Max Wallef seguiu o outro, está tendo um fim esse casamento, assim como a situação do lateral direito Lucas Senna e do meu campo Edi Carlos, que treinam separados e também devem deixar a maravilha do contorno, assim como o ponta esquerda atacante Felipe Azevedo. Mas Felipe Azevedo não é por conta de baixo aproveitamento na equipe do Botafogo, né? Ele era titular na equipe do Marcelo Fernandes, mas
por motivos pessoais, né, por questão de doença do pai, o Felipe Azevedo está deixando o Alvinegro Estrela Vermelha, jogador que foi campeão paraibano, era muito importante nesse time do Marcelo Fernandes, mas que por motivos pessoais, né, a gente espera que o pai dele tenha a pronta recuperação possível, ele está deixando o Botafogo da Paraíba neste momento, e a gente vai estar reproduzindo agora a fala do Felipe Azevedo sobre esse momento difícil que ele está passando na vida e também se despedindo da torcida alvinegra da Estrela Vermelha. Então eu estava indo e voltando, né, e nas folgas quando eu podia, e eu quero agradecer a todas as pessoas que eu falei antes aqui no Outro Stories, porque eles tiveram muita compreensão comigo, foram muito humanos comigo, porque era um momento bem difícil, eu teria que estar intensivamente fazendo os tratamentos, mas eles entendiam que era um momento de eu poder, de eu ter que estar com meu pai, né, auxiliar ele. Então meu pai chegou num momento assim, que ele está num momento muito difícil, e eu como filho não podia deixar de estar com ele. Não podia deixar de estar com meu pai nessa fase que ele está passando da vida dele, infelizmente. Então, é isso. É uma questão totalmente pessoal. Conversei com o Botafogo entendeu o meu problema, a minha necessidade. E eu não conseguiria estar aí no Botafogo. Já estou aqui em São Paulo. Aí no Botafogo, defendendo as cores do Botafogo em campo, correndo, com esse problema enorme que eu estou aqui na minha família. Então, acho que em comum acordo, a gente conversou e achou que era a melhor opção para mim nesse momento. Tá aí Felipe Azevedo, ex-atacante do Botafogo da Paraíba, que vai precisar voltar, né, para o Sudeste, vai ter que sair aqui da Paraíba por questões pessoais, lógico que a gente entende, vai fazer uma falta grande para esse time do Botafogo, ele que era um dos principais jogadores, um dos principais protagonistas dessa equipe do Belo, mas que deixa o clube do Alvinegro da Maravilha do Contorno por motivos pessoais, é totalmente compreensível. Agora a gente vai falar do 13, porque o Galo da Borborema foi até Catalão, interior de Goiás, para enfrentar a equipe do Craque fora de casa e acabou sendo derrotado. A equipe do Galo da Borborema saiu na frente com o meio-campista Marquinhos, mas em sequência acabou tomando o empate e no segundo tempo a virada da boa e organizada equipe do Craque de Catalão. Né, o Craque que com esse gol que você falou do 13 são apenas 8 gols sofridos em 13 jogos na competição. É uma defesa muito boa e aí conseguiu parar o bom ataque também do 13 Futebol Clube. Mas aí agora o papo é no Amigão. Neste domingo, dia 12, o 13 vai enfrentar a equipe do Craque de Catalão dentro do Amigão, sua casa, né? E lógico que o 13 espera uma atuação melhor dentro dos seus domínios para virar e passar de fase rumo às oitavas de final da Série D. E com a classificação em xeque, quem falou sobre essa situação de ataque, defesa, melhorar desempenho, jogo decisivo e também sobre o último jogo de ida contra o Craque, foi ele, o mister técnico Adriano Souza, fez uma avaliação sobre como é que foi o jogo e o que precisa ser melhorado para o 13 sair com a classificação neste domingo. Interessante. A gente tem que... Eu queria ter o melhor ataque e a melhor defesa, mas nem sempre é possível ter tudo. E a gente tem que escolher as nossas dores, eu sempre digo isso. Eu escolho ser uma equipe ofensiva e o nosso saldo ele é positivo, né? Eu acho que nós fizemos 22 gols e sofremos 17. Algo desse tipo. Então nós temos um saldo positivo, claro, que acho que nós pecamos de forma muito forte em alguns jogos. Desses 17 gols aí, eu acho que pelo menos uns 7 eram facilmente evitáveis e nós cometemos erros graves que fizeram com que nós tomássemos os gols, inclusive no último jogo, né? É importante que se diga isso. Mas eu prefiro focar naquilo que a gente tem de positivo, que é o ataque. Claro que nem sempre vai funcionar, mas para o nosso objetivo nós precisamos fazer 2 gols para classificar direto ou fazer um gol e não tomar nenhum para irmos para os pênaltis, né? É um jogo que a nossa defesa vai ter que estar num nível de consistência mais alto, porque não tomar gol é importantíssimo, fundamental, era nosso objetivo lá em Catalão, mas o foco vai ser sermos o mais efetivo possível, justamente por sermos o mais ofensivo possível. Então eu vou direcionar as energias para isso, sem deixar de ser vigilante no sistema defensivo, mas buscarmos o gol, buscarmos usar o nosso ataque, que é a nossa principal arma, como nossa melhor. E o torcedor do 13, apesar da derrota, né, fora de casa contra a equipe do Craque, vai ter que decidir em casa, apreensão total,
Mas pelo menos nessa quarta-feira o torcedor do 13 teve um motivo para comemorar, teve uma alegria em meio a toda essa ansiedade do jogo de volta contra a equipe do Craque. Isso porque o Galo foi campeão, pela primeira vez, né? Campeão do Campeonato Paraíba Sub-20 de forma invicta, após vencer o jogo de ida por 1-0 fora de casa contra a equipe do Cruzeiro de Itaporanga. O Galo da Borborema volta a vencer dentro do Amigão por 2-1 e conquista o campeonato inédito, o Campeonato Paraibano Sub-20. Então, parabéns para os meninos do Galo da Borborema por conseguirem esse título inédito para a galeria de troféus do 13. E também parabenizar o Cruzeiro de Itaporanga pela mais uma boa campanha que o clube faz em torneios de base. Ambas as equipes vão representar a Paraíba na Copa São Paulo de Futebol Juniores, a Copinha, em 2027. 13 e Cruzeiro de Itaporanga serão os representantes do nosso estado na Copinha. O 13, como foi campeão, além do título, também garante vaga na Copa do Brasil Sub-20 e também na Copa do Nordeste da categoria em 2027. Agora falando do Serra Branca, o Serra Branca também perdeu, mas dessa vez perdeu em casa. Diferente do 13 que perdeu fora, o Serra Branca dentro do Amigão foi derrotado pela equipe do Uberlândia, que é treinado, sabe por quem, gente? Danilo Gabriel. Se você não conhece ele por esse nome, você vai lembrar dele como Zidanilo. Ele mesmo, campeão mundial por São Paulo e por Corinthians, um clássico camisa 10 que jogou muita bola. Mas isso não vem ao caso, né? O jogo de volta vai acontecer em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, lá em Uberlândia, também no dia 12, mesmo dia do jogo do 13. E quem falou sobre o que precisa melhorar, o que é que o Serra precisa fazer para sair com a classificação, perdeu dentro de casa, dentro do Amigão, pelo placar mínimo de 1-0. E agora precisa jogar e jogar muito. O Gerson Guzmão precisa ainda mais melhorar esse time que já é muito bom do Serra Branca, bem equilibrado, mas que não deu certo dentro de casa, dentro do Amigão. E agora, Gerson Guzmão, o que fazer lá em Uberlândia para o Serra Branca, para o Carcará, sair com essa classificação para os oitavos? O treinador falou sobre o jogo e também sobre isso. O que é que o Serra precisa fazer para avançar na competição? Primeiro que a gente procurou manter o que estávamos fazendo, né, durante toda a competição, no nosso dia a dia. Sabemos que temos condições de reverter o placar, né, não vai ser fácil jogar contra uma boa equipe, que tem qualidade, vai contar com o apoio do seu torcedor, mas a gente tem mostrado bastante vídeo, tem analisado bastante alguns e estamos fazendo alguns ajustes, né, para que nós possamos melhorar nossas ações ofensivas, né. Acredito que até criamos nesse jogo, né, como precisaríamos criar para vencer a partida, acabamos não aproveitando as oportunidades, né. Acho que foi um jogo muito igual e o adversário acabou fazendo gol e vencendo o jogo. Então a gente precisa, né, continuar com uma solidez defensiva, né. O primeiro passo para nós reverter esse resultado é nós ter uma consistência defensiva para que a gente não sofra gol, não saia atrás, porque aí as coisas vão ficar mais difíceis, e buscar na parte ofensiva, né, ter um volume que nos dê condições de criar situações, de poder ter finalizações na partida e que leve perigo ao adversário. Então a gente está trabalhando durante a semana para fazer esses ajustes. Quanto à escalação, provavelmente a gente vai ter uma outra mudança sim, né? Temos a ausência do Jadson, já que nós já sabemos, então vai ter que ter uma troca, mas talvez a gente faça mais uma ou outra ali para poder ter um pouquinho mais de poder ofensivo. São dois jogos, no primeiro a gente acabou perdendo, né? Temos a condição no segundo, temos que reverter isso, vencer, né? No jogo em casa, para ganhar o jogo nós precisávamos fazer um gol, né? Não conseguimos, né? Então, para nós voltar para a partida nós precisamos de um gol novamente, né? Agora fora dos nossos domínios, é isso que a gente vai procurar buscar desde o início do jogo, né? Fazer uma marcação, né, forte no adversário, tentar pressionar, tentar induzir ao erro, para que a gente possa buscar o nosso gol, né? E a partir disso ver o que vai acontecer na partida e dentro das estratégias que nós vamos ter, mas nós temos um grupo experiente também, um grupo que entende bem, assimila bem o que nós procuramos passar como estratégia, como preparação para o jogo, e tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Primeiro que a gente teve duas situações claras, né? O goleiro fez duas grandes defesas, nós temos que valorizar isso também. E o adversário aproveitou a qualidade. O Thomas Bastos é um jogador que já trabalhou comigo em duas equipes. Eu sei da
da qualidade dele, do perigo que ele é, tanto com a bola no pé como infiltrando na área. Ele tem muitos gols na carreira, né, parecido com o que ele fez contra nós, né, uma infiltração, uma chegada boa. Então são pontos fortes do adversário que você tenta corrigir, tenta neutralizar, mas nem sempre é possível, né? Da mesma maneira que o Uberlândia tenta nos neutralizar aquilo que é as nossas ações ofensivas, e a gente também conseguiu chegar em situações claras. Então é um jogo, né, de xadrez, né? Uma equipe tentando superar a outra e tentando não ser superada na parte defensiva. Mas acredito que nós vamos fazer um bom jogo e vamos criar oportunidades, né? Independente de não ter saído gol na última partida, nós, como eu falei antes, nós temos que buscar agora esses gols fora de casa. Olha, a gente continua em Campina Grande, mas a gente falou de coisa ruim que foi a derrota do 13 e do Serra Branca. A gente continua, infelizmente, tratando de más notícias. Isso porque, como a gente já informou durante nossa programação aqui no Futebol da Paraíba, na semana passada o presidente Flávio Torreão, do Campinense Clube, foi oficialmente destituído e não tem mais função dentro do Renatão. O principal motivo, né, dentre várias alegações, é a situação financeira que o clube se encontra, devendo diversos meses de atraso salarial, tanto a jogadores, quanto comissão, quanto funcionários, que causaram, né, a destituição tanto de Flávio Torreão, quanto do diretor Wellington Monteiro. Quem falou sobre a situação financeira do clube foi William Simões. Após 8 anos afastado do Campinense, volta a ser presidente da Raposa. Ele que foi presidente campeão da Copa do Nordeste em 2013 e bicampeão paraibano em 2015 e 2016, falou sobre a questão do afastamento e também como ele encontrou os cofres do clube após assumir mais uma vez a presidência do Rubro Negro. Nós temos aí 4 folhas de salários para serem pagas aos funcionários. Essas folhas estão atrasadas. Nós temos dias trabalhados com jogadores, nós temos dias trabalhados com comissão técnica, nós temos vários fornecedores, nós temos uma banca de advogado no Rio de Janeiro que levou um calote de 250 mil reais. Isso pode gerar um problema gravíssimo lá na frente e a gente ter dificuldade até de fazer um registro dos jogadores. Mas isso já é uma outra situação que, a partir de agora, a gente vai tomar providência, vai sentar com ele, vai ver uma forma de pagamento, de divisão. O mais importante é que a gente está querendo fazer com que a instituição volte a funcionar de uma maneira digna, mas precisa de muito trabalho, né? Então, mais uma vez, eu estou à disposição do clube, com vontade de trabalhar, como eu disse, com grandes desafios, mas eu acredito que a gente vai buscar alternativas e vamos encontrar. É na dificuldade que a gente supera, né? Que a gente mostra o amor à instituição. É dessa forma que a gente quer resolver as coisas dentro do Campinense Clube, mas para isso a gente precisa principalmente do apoio das pessoas, principalmente do nosso torcedor, que sempre foi fervoroso, que sempre foi presente, e a gente precisa, né, que haja essa junção de força para que a gente possa sair dessa situação que realmente é uma situação muito difícil. Tá aí a palavra de William Simões, atual presidente, de volta, né, após 8 anos afastado, presidente do Campinense Clube. A gente espera que a situação, tanto dentro quanto fora de campo, do Campinense se resolva, porque é um gigante do nosso futebol paraibano, do futebol nordestino, campeão regional, campeão da Copa do Nordeste. E é muito triste a gente vir aqui falar somente de questões de afastamento, de dirigência, de crise financeira de um time que é tão gigante do nosso futebol paraibano. Muito bem, o Giro Express dessa sexta-feira vai se encerrando. A gente abordou muitos temas aqui e tem mais, porque a gente vai fazer a cobertura dos jogos deste final de semana no nosso Instagram, @FuteDaParaíba. Se você não segue, segue lá, porque a gente está chegando quase... Esqueci o nome do seguidor da gente, pô. Acho que é 20 mil, né? Estamos chegando a 20 mil.
Sim. Pronto, pronto. Aí eu vou colocar um preto e branco. Mas enfim, estamos chegando a quase 20 mil seguidores lá no Instagram. Então segue a gente, compartilha, porque todo seguidor novo é essencial para nossa batalha diária de cobrir e valorizar o nosso futebol paraibano. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça de deixar o like. E até a próxima sexta-feira.